Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje eu vou te ensinar a produzir a bolsa Eduarda, uma bolsa elegante com esse ponto maravilhoso. Olha só a perfeição desse ponto, pessoal. Eu utilizei zíper para ter um acabamento mais profissional e ainda forrei a minha peça. Na aula, eu ensino para vocês a fazer o ponto, a fazer essa alça, a trabalhar com o fundo de sintético reforçado. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Já que no início, pessoal, eu quero agradecer por todo o carinho que vocês têm tido comigo aqui no canal. Na aula de a bolsa verde, né, eu vou deixar uma foto passando aqui. Eu pedi que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem para eu entender que vocês estão gostando da aula. E, gente, sério, vocês arrasaram. Eu fiquei muito feliz em ter postado uma aula que vocês amaram tanto. Eu espero que isso aconteça também com a bolsa Eduarda. Eu já vi diversas pessoas reproduzindo a bolsa Susan, que é essa que eu deixei a foto, e eu quero muito ver vocês reproduzindo a bolsa Eduarda também, viu? Curte bastante, comenta um coração marrom aqui embaixo, que eu vou saber que você prestou atenção na aula. E, pessoal, eu tô muito feliz com o resultado dessa bolsa. Vocês têm engajado bastante, isso tem me animado muito a trazer aulas cada vez mais especiais para vocês. E se vocês quiserem, posso trazer outras bolsas com esse padrão de ponto em fio mais claro, tá bom? Deixa eu aproveitar e passar para vocês aqui o quanto que sobrou de fio do segundo novelo, tá bom? Eu te peguei aqui 2 novelos de 3 milímetros, mas do segundo sobrou bastante, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar. Ó, pessoal, esse aqui é o segundo novelo. Vou até pesar para vocês. Ficou sobrando 211 gramas do segundo novelo. Vou pegar um aqui fechado para a gente ver quanto ele pesa. Ele pesa 287 gramas, ó. É o de 3 milímetros, tá? Ó. Então, ficou sobrando 211 gramas. Deixa eu aproveitar e pesar aqui a bolsa já com os acessórios, ó. O peso final da nossa peça ficou de 512, gente. Ficou uma bolsa maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu ateliê. E se você não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu te convido a se inscrever. É a nossa comunidade onde todo mês tem aulas novas e exclusivas. E por lá, assim que você assina, você já tem acesso a mais de 20 aulas exclusivas, tá? É uma mensalidade no valor de R$19,90 e todos os meses tem aula nova. É como se fosse a Netflix do crochê, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E quando fizer a sua bolsa, não deixa de me marcar lá no Instagram, porque eu tô amando ver vocês fazendo as aulas que eu ensino, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio poli da Fischer de 3 milímetros, que é um fio de poliéster. Esse novelo vem 220 metros e a cor que eu vou estar utilizando é a caramelo, tá? Aqui, pessoal, é o fio de 3 milímetros que eu reservei para a aula e eu separei 2 novelos. Até o final da aula eu conto para vocês se foi necessário abrir o segundo novelo, tá bom? Tanto o fio quanto os acessórios são lá da loja Matilda e nós temos cupom de desconto. O nosso cupom é TATA10. Tudo maiúsculo, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar o link na descrição dos acessórios e do fio. Caso você queira, pode substituir para o fio de 5 milímetros sem problema algum, tá bom? Aqui dos acessórios, eu vou utilizar um fundo de sintético reforçado com fundo de acrílico. Ele mede 22 por 9,5. Vou estar utilizando o zíper P, olha só que lindo. Ele é todo pré-pontado, todo costurado aqui, olha. Então dá todo um charme na peça. Vou utilizar também o porta-alça tulipa. Aqui para essa aula eu reservei 4, são vendidos em pares, então você precisa adicionar 2 ao carrinho, tá bom?
Escolhi na cor dourada e o zíper também é com o cursor dourado, tá? E também, para finalizar a nossa peça, eu vou aplicar a minha etiqueta personalizada. A minha etiqueta é lá da Shopee, eu vou deixar o link para vocês na descrição da aula e vou deixar o produto também na sacolinha do YouTube Shopping, que é a nova plataforma de compra do YouTube, onde você compra sem sair do vídeo, é super seguro, tá bom? E a minha etiqueta, ela é a menor, é 28 por 11 milímetros, tá? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Vamos iniciar aqui pela base, pessoal. Caso vocês queiram ter como referência, ela tem 40 furos, tá? Ela mede 22 de comprimento por 9,5 de largura. Aqui, olha, eu tenho essa que ainda tá com a proteção e essa aqui que já está sem, que eu removi. Eu vou utilizar ela, mas eu vou mostrar como vocês removem essa proteção, tá? Se você quiser, você pode tirar só aqui de onde ficam os furos. Ó, eu entro aqui, deixa eu até começar por esse lado aqui que eu não mexi, ó. Eu entro aqui, ó, com uma agulha, essas de costura comum. E eu vou puxar aqui um plástico que vem de proteção, ó. Aí você puxa, tá vendo, ó? E aí você pode ir tirando só aqui dessa beirada deixa até aqui o meio, e você tira no final, ou você pode tirar tudo igual eu e já começar o trabalho, tá? Eu não falei na parte dos materiais, mas eu vou utilizar a agulha de 4 milímetros. Então, eu vou unir aqui, ó, a de acrílico com a de sintético e eu vou começar contornando com pontos baixíssimos. Então, aqui, olha, eu deixo um pedaço de fio sobrando no início. Entro em qualquer um dos furos, eu gosto de começar aqui pela lateral, porque caso fique alguma emenda, fica na lateral, tá bom? Então, entro aqui num furo, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no próximo furo. Entrei tanto no sintético quanto no acrílico. Pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Vamos no próximo furo. Pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e dentro da alcinha que está na agulha. Entro no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo pelo furo e dentro da alcinha que está na agulha. Caso você queira, você pode estar fazendo a base de crochê, você vai fazer uma base oval no tamanho que você deseja, tá? Eu não consigo falar para vocês com quantas correntes vocês começam ou quantas carreiras vocês fazem. Se você estiver utilizando um fio de 25 milímetros de malha, por exemplo, você pode estar iniciando aí com 14, 15 correntes e fazendo aí umas 4 ou 5 carreiras, mas não é certeza, você precisa ir testando para chegar no tamanho que você quer, tá? Então, agora vamos contornando com pontos baixíssimos toda a nossa base. Trabalhei ponto baixíssimo por toda a volta da minha base e deixei o último ponto aqui sobrando. Eu vou entrar no último furo, só que em vez de eu pegar o fio que vem do novelo, eu vou pegar esse fio que eu deixei sobrando no início. Passo ele pelo furo, dentro da alcinha que está na agulha e puxo ele aqui para cima. Vamos entrar nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Pego o meu fio e passo por baixo. Agora, eu venho aqui no último furo, que é esse daqui, ó, tá vendo? Aqui está saindo o fio que vem do novelo, é o ponto seguinte. E eu vou entrar no meio do último ponto baixíssimo que eu fiz.
Pego meu fio e passo aqui para trás. Agora, nós vamos começar a trabalhar pontos baixos em volta da nossa base. E aqui eu preciso ter aumentos nessa base, e aí no total precisa ter múltiplos de 4 de números pares. Como assim, tá? Então eu vou explicar para vocês. Por exemplo, eu tenho 40 pontos, certo? Se a gente divide 40 pontos, só que não vai ser só 40, né? A gente tem 40 furos, não vai ser só 40, é só uma explicação. Se a gente divide eles por 4, que seria múltiplos de 4, 40 dividido por 4 dá 10. Então, tá dando número par, tá vendo? 10 é par, não pode dar 11, não pode dar 9 essa divisão, tá? Então, nós temos que fazer aumentos que sejam múltiplos de 4, então você pega o total de pontos que você vai ficar na sua base e divide por 4. Se der um número fechado, número par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá certo? Agora, se deu 1, 3, 5, tá errado. Não pode ser número ímpar, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Nessa ponta e nessa ponta, eu vou trabalhar aumento de 3 pontos, tanto aqui, quanto aqui no meio. Esses 2 pontos entre um e o outro, eu vou trabalhar aumento de 2 pontos apenas, tá? A mesma coisa desse lado. Já aqui eu vou trabalhar um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, tá? Vou mostrar para vocês na prática. Então, eu já sei que aqui é aumento de 3 pontos. E eu vou começar por esse ponto aqui, ó, tá vendo? Onde nós levamos o fio lá para trás. Por esse ponto aqui, ó. Então, eu sei que aqui é aumento de 3 pontos, aqui é aumento de 2. Então, eu entro aqui, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com uma alça na agulha nesse primeiro ponto, tá? Pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alça. Volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Aqui nesse ponto do meio já é aumento de 3 pontos, então em vez de eu fazer apenas 2 pontos baixos no mesmo ponto, eu vou trabalhar 3. Entro aqui nesse ponto, deixo essa pontinha de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Já fez 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora eu faço o terceiro ponto baixo no mesmo ponto, tá? Aqui, pessoal, não veio esse queimadinho não, tá? É que eu tava testando a base, eu cortei o fio sem querer, então por isso que eu fiz esse queimadinho aqui para unir o fio. Fez aumento de 3 pontos, agora no próximo a gente faz 2 pontos baixos juntos. No próximo, 2 juntos também. No próximo, a gente vai fazer aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Ó. Ficou assim. Agora, a partir daqui, a gente trabalha um ponto baixo sozinho. Vamos para o próximo ponto e vamos trabalhar aumento de 2 pontos. Tá vendo como esse ponto já deita? Então, é assim que você percebe se o seu ponto precisa de aumento. Aqui ele tá reto, olha, todos os outros estão retos, mas aqui especificamente, esse ponto fica deitado, ele começa a inclinar. Então, aqui precisa de um aumento. Você pode fazer essa base de crochê, mas aí você precisa testar o tamanho que você deseja com a quantidade de pontos que precisa, tá? Não consigo te falar exatamente com quantas correntes e quantas carreiras você precisa ficar. No próximo, vamos trabalhar um ponto baixo sozinho. No próximo, aumento de 2 pontos. No próximo, um sozinho. Vamos seguir assim, aumento sozinho, aumento sozinho, aumento sozinho, aumento sozinho.
Aí aqui, aumento de 3 pontos, aumento de 2 pontos, aumento de 2 pontos, aumento de 3 pontos, aumento de 2 pontos, aumento de 2 pontos, aumento de 3 pontos. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Segue dessa forma até chegar aqui. Chegando aqui, você trabalha aumento de 3 pontos e finaliza com aumento de 2 pontos. Então, eu vou fazer essa parte aqui para não ficar muito repetitiva essa parte e volto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, ponto baixo, na sequência que eu ensinei para vocês, eu fiquei com um total de 72 pontos por toda a minha base. Dividindo por 4, isso dá 18 pontos, tá? Dá 18, né? Não vou falar 18 pontos, porque senão vai confundir vocês. É 72 pontos dividido por 4, vai dar 18, que é número par, tá bom? Deixa eu aproveitar e passar as medidas aqui da nossa base, ó. De comprimento ficou medindo 23 e de largura ficou medindo 10. Agora vamos começar a subir a nossa bolsa, tá? Eu vou pegar e vou entrar aqui nessas duas alcinhas, entre o primeiro e o segundo ponto baixo, aqui em cima, de trás para frente. Eu entro nessas duas alcinhas, pego essa laçada e levo lá para trás. Onde eu levei essa laçada lá para trás, bem aqui, ó, eu vou puxar esse fio para separar. Tá vendo que tem duas alcinhas, ó, essa de cima e essa de baixo? Eu vou entrar nessa alcinha de cima e vou entrar nesse gominho que nós temos aqui atrás, ó. Coloco a laçada na agulha, puxo o fio que vem do novelo para diminuir essa laçada, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Tenho uma alça na agulha. Aqui nós vamos trabalhar 3 correntes para simular o primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. A partir daqui, nós vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto. Então, vamos ficar com 72 pontos altos. Laço o fio na agulha. Vamos no próximo ponto. Entro na alcinha de cima. Entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, sobram 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Aqui, pessoal, eu vou marcar a terceira corrente. Se você não tiver um marcador, você pode usar um fio de outra cor, não tem problema. Qualquer coisa que você consiga visualizar o ponto que você está marcando, ó. Então, aqui, a primeira, a segunda, venho na terceira e marco, tá? Agora, vamos seguir trabalhando um ponto alto em cada ponto. Laço o fio na agulha, venho no próximo ponto, entro na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto na alcinha de cima, entro no gominho de trás, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Vamos seguir trabalhando dessa forma por toda a volta da nossa base. Fiz a minha primeira carreira de pontos altos, ficou assim. Agora, vamos fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo, pegando aqui nessa alcinha, onde nós colocamos o marcador. Então, entro aqui nessa alcinha, tiro o marcador e faço um ponto baixíssimo. Eu tenho 3 alças na agulha, 1, 2, 3. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessas 3 alcinhas. Vou dar uma esticadinha nessa laçada que tá na agulha e vou tirar ela. Vamos entrar aqui no ponto de baixo, que são aquelas 3 correntes que nós fizemos. Eu vou entrar aqui, ó, entro aqui pelo lado, passo por trás e saio do outro lado, desse jeito aqui. Pego essa laçada, coloco na agulha e passo ela por essas correntes.
E agora aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3. Marco a minha terceira corrente. Laço o fio na agulha. Vamos no próximo ponto, entro aqui pela lateral, passo por trás e saio do outro lado do ponto. Tá vendo, ó? Pego o fio que vem do novelo, passo pelo ponto alto, fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro 2, me sobram 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto, entro aqui do lado, passo por trás e saio do outro lado, pego o fio que vem do novelo, passo por esse ponto, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto alto, entro aqui pela lateral, passo por trás e saio do outro lado. Aqui dentro, ó, fica assim, tá vendo a agulha, ó? Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Aqui eu já repeti esse padrão por 4 pontos, 1, 2, 3 e 4. Agora, em vez de pegar aqui pela frente, a gente vai entrar por trás. Então, eu laço o fio na agulha. O próximo ponto, que é esse daqui, ó, eu entro por dentro, aqui pela lateral, passo pela frente, entro na outra lateral. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto alto. Laço o fio na agulha e vamos no próximo ponto. Eu entro aqui por trás, entro aqui pelo lado, passo pela frente do ponto e saio pelo outro lado. Aqui dentro fica assim, ó. E faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto, entro aqui pela lateral, passo pela frente do ponto e entro na outra lateral do ponto. Pego o fio que vem do novelo e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto aqui, ó, entro pela lateral, passo em frente ao ponto e entro na outra lateral do ponto. E faço ponto alto. Já repetiu isso 4 vezes. Agora, essa é a sequência. 4 pontos altos pegando na frente do ponto, 4 pontos altos pegando atrás do ponto. Laço o fio na agulha. Ó, o próximo ponto é esse daqui, ó. Entro no meu ponto, ó, pode até esticar para você achar ele. Entro no ponto, faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, faço ponto alto, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto aqui por dentro dele e faço ponto alto. Aqui eu já fiz 4 pontos, olha só. 1, 2, 3 e 4, tá vendo, ó? Agora, vamos fazer 4 pegando atrás do ponto. Laço o fio na agulha, entro por dentro da bolsa, passo pelo ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto aqui, ó. Entro por dentro, passo pelo ponto, a agulha fica assim, ó. E faço ponto alto. É muito fácil de fazer esse ponto, tá, pessoal? Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, que é esse daqui, de dentro da bolsa, eu passo pela frente do ponto, saio do outro lado e faço ponto alto. Já fiz em 3 pontos, olha, 1, 2 e 3. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto de dentro da bolsa, passo por fora na frente do ponto e faço outro ponto alto, olha só. Vamos seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Trabalhei aqui a minha primeira carreira com esse ponto, né? Já é a nossa segunda carreira, mas com esse padrão é a primeira.
Agora, na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar o mesmo padrão. Onde eu trabalhei ponto alto pegando pela frente do ponto, eu vou continuar trabalhando pela frente, e onde eu fiz ponto alto pegando por trás, eu vou continuar pegando por trás, tá bom? Então, eu entro aqui nessa alcinha que eu marquei, essas duas alcinhas aqui, ó. Entro nelas e tiro o marcador. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3, fazendo ponto baixíssimo. Vou esticar essa laçada da agulha e eu vou entrar nesse ponto aqui de baixo. Então, pode entrar aqui. Deixa eu só entrar certo aqui, ó. Isso aí. Entrei aqui nesse ponto, pego essa laçada, coloco na agulha e passo para o outro lado. Agora aqui eu subo 3 correntes. 1, 2, 3. Marco a terceira corrente. Laço o fio na agulha, venho no próximo ponto, pego aqui, ó, pela frente do ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, deixa eu só arrumar aqui esse marcador. Lacei o fio na agulha, vamos no próximo ponto aqui, ó. Entro nele por trás e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto aqui, entro embaixo dele e faço ponto alto. Olha só. Fiz aqui o padrão dos 4 pontos altos pegando pela frente do ponto. Agora, vamos fazer 4 pontos altos pegando na parte por dentro. Laço o fio na agulha. Primeiro ponto é esse daqui. Então, eu entro aqui, ó. Passo pela frente do ponto e entro aqui na lateral. Pego o fio que vem do novelo. Passo aí pelo ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha. Vamos entrar aqui, ó, de dentro para fora, a gente passa a agulha, ó. Entrei, tô aqui fora, entro de novo na bolsa e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, por dentro da bolsa e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no quarto ponto, por dentro da bolsa e faço ponto alto. Finalizou? Arruma aqui, ó, para não ficar retorcendo, tá? Agora, vamos trabalhar 4 pontos altos pegando na frente. Laço o fio na agulha, entro no primeiro ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, ó, eu pego bem aqui, ó, no ponto que nós fizemos, não precisa entrar na bolsa nem nada, ó. Passa a agulha aqui e faz o ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto e faz o ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto e faço ponto alto. Novamente, vamos repetir esse padrão por toda a volta da nossa bolsa. Trabalhei mais uma carreira por aqui. Agora, vamos para a próxima sequência. Nessa próxima carreira, onde você trabalhou pegando pela frente do ponto, você vai trabalhar pegando atrás. E onde você trabalhou pegando atrás, você vai trabalhar pegando na frente, tá bom? Então, aqui, ó, vamos finalizar com ponto baixíssimo, independente de qual carreira for, sempre finaliza desta forma, tá? Eu vou entrar aqui aonde eu marquei, onde está o marcador, eu entro nessas duas alcinhas, vou tirar aqui o marcador e faço um ponto baixíssimo. E estico aqui a minha laçada, em vez de a gente entrar aqui pela frente do ponto, nós vamos entrar por dentro,
passo aqui na frente e entro de volta na bolsa. Pego essa laçada aqui, coloco na agulha e passo ela pelo ponto, ó. Então, vou repetir aqui, que essa partezinha aqui é mais chatinha. Eu estiquei aqui a minha laçada, certo? Tirei a agulha. Em vez de eu entrar aqui pela frente, eu vou entrar por trás. Entro por dentro da bolsa, passo aqui pelo ponto e volto para dentro da bolsa. Pego essa laçada, coloco na agulha e passo ela aqui por dentro do ponto. Pronto. Agora subo 3 correntes. 1, 2, 3. Marco essa terceira corrente e vamos repetir aqui pegando por trás. Laço o fio na agulha, de dentro para fora eu entro aqui nesse ponto, no ponto alto e faço outro ponto alto. Laço o fio na agulha, venho no próximo ponto, de dentro para fora, eu entro aqui nesse próximo ponto alto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha e vamos no próximo ponto de dentro para fora e faço ponto alto. Eu fiz aqui já 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Fica um pouquinho mais separado assim, mas depois fica certinho, tá? E vai trabalhando e vai arrumando o seu trabalho, tá? Agora, nós vamos trabalhar pegando na frente do ponto. Laço o fio na agulha e vou entrar aqui pela frente, ó. Pode até dar uma esticadinha. Entro no primeiro ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto, entrando aqui pela frente, faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro aqui no próximo ponto, pegando pela frente, faço o meu terceiro ponto alto, laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto e faço ponto alto. Olha só como fica. Agora, vamos pegar entrando por dentro da bolsa. Laço o fio na agulha, entro na bolsa, passo aqui pelo primeiro ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto de dentro da bolsa para fora e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto. Por dentro da bolsa, eu entro no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no último ponto de dentro da bolsa, pegamos no último ponto alto e fazemos outro ponto alto. Ó. Agora, vamos trabalhar 4 pontos altos pegando pela frente. Laço o fio na agulha, venho aqui no primeiro ponto, entro nele e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no segundo ponto e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto e fazemos ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto pela frente e faço ponto alto. Vamos então seguir desta forma por toda a volta da nossa bolsa. Feito aqui, pessoal, mais uma carreira, agora vamos repetir ela, tá? Onde eu fiz ponto alto pegando na frente, eu continuo pegando na frente, onde eu fiz pegando atrás, eu continuo pegando atrás. Então, são sempre essas 2 carreiras, tá bom? Então, agora aqui, ó, eu vou entrar aqui na terceira corrente, onde eu marquei. Tirei o marcador, faço um ponto baixíssimo e agora estico o meu fio, que tá aqui na agulha. E agora, nós temos que trabalhar pegando atrás do ponto, ó. Então, aqui, ó, eu fiz o ponto baixíssimo aqui e é nesse ponto aqui que eu preciso entrar, ó. Então, eu entro aqui e aqui. Tá vendo?
pego essa laçada e passo aqui pelo ponto. E vou trabalhar aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar aqui essa terceira corrente. E agora vamos continuar trabalhando ponto alto pegando atrás. Laço o fio na agulha. Por dentro da bolsa eu entro no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Laço o fio na agulha. No próximo ponto, aqui ó, nesse daqui eu entro por dentro da bolsa e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, no próximo ponto, por dentro da bolsa, eu entro no ponto e faço ponto alto. Agora aqui vamos trabalhar pegando pela frente do ponto. Laço o fio na agulha, entro nesse primeiro ponto alto e trabalho ponto alto. Laço o fio na agulha, entro aqui pela frente desse ponto alto e trabalho o outro ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto, entrando pela frente, faço ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto pela frente e faço ponto alto. E vai ficando assim, ó. Agora eu vou trabalhar 4 pontos altos pegando por dentro, 4 pontos altos pegando por fora, 4 pontos altos pegando por dentro, 4 pontos altos pegando por fora. Eu vou seguir dessa forma por toda a volta da minha bolsa. Trabalhei mais uma carreira e a partir daqui, pessoal, é somente repetição, tá bom? Então aqui, olha, eu vou entrar onde eu coloquei o marcador, tiro o marcador e faço ponto baixíssimo. E agora, aonde nós fizemos o ponto alto pegando na frente, nós vamos trabalhar pegando atrás, e onde nós trabalhamos pegando atrás, nós vamos pegar na frente. Na próxima carreira, onde você trabalhou pegando na frente, você pega na frente, onde você trabalhou pegando atrás, você pega atrás. Então, você vai intercalando para formar esse desenho aqui, tá? Então, vou iniciar mais essa carreira aqui com vocês, olha. Então, agora, onde eu comecei pegando por trás, que é esse daqui, nós vamos pegar trabalhando pela frente. Então, eu tiro aqui a minha agulha e eu vou entrar nesse ponto aqui, ó, pegando pela frente. Pego essa laçada, coloco na agulha e passo por dentro do ponto. E aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pegar o marcador e vou marcar a terceira corrente. Laço o fio na agulha, vamos entrar no próximo ponto pegando pela frente e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, pegando pela frente e faço ponto alto. Laço o fio na agulha, pego pela frente do próximo ponto e faço ponto alto. Fiz aqui os 4 pontos altos e agora vamos trabalhar pegando na alcinha, por dentro da bolsa, desculpa. Trabalho ponto alto pegando no ponto por dentro da bolsa. Fiz um ponto alto. Laço o fio na agulha. Por dentro da bolsa, nós vamos trabalhando um ponto alto em cada ponto durante esses 4 pontos altos, tá? Então, a partir daqui, pessoal, vamos fazer essa repetição até alcançar a altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Fiz aqui, pessoal, 18 carreiras com o padrão. Olha que coisa mais linda que ficou. Tô apaixonada nesse padrão de pontos e olha, já prometo para vocês que terão sim outros modelos de bolsa com esse ponto, viu? Deixa eu passar aqui as medidas finais para vocês. Finais não, porque ainda tem mais uma carreira aqui, mas a medida até o momento de 18 carreiras é
18 centímetros de altura. Então, caso você queira a sua bolsa maior de altura, vai aumentando de 2 em 2 carreiras a mais. Só que agora nós vamos fazer a carreira para prender o porta-alça, tá? Então, vamos lá. Eu começo aqui fazendo um ponto baixíssimo, onde eu coloquei o marcador na terceira corrente. Então, eu entro aqui nas duas alcinhas, tiro o marcador e faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui apenas 2 correntes. 1, 2. E marco aqui a minha segunda corrente. Eu vou fazer apenas 2 correntes, pessoal, porque aqui nós vamos trabalhar uma carreira de ponto meio alto e não de ponto alto, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês aqui, olha. Eu laço o fio na agulha. O próximo ponto é esse daqui, ó. Então, eu entro nas duas alcinhas de cima dele, pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Fico aqui com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha. Vamos no próximo ponto nas duas alcinhas. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Nós vamos trabalhando um ponto meio alto em cada ponto até chegar onde nós queremos prender o nosso porta-alça, que aqui no meu caso, olha, eu quero prender, deixa eu ver aqui, eu quero prender nos 2 últimos pontos aqui, ó, nesses últimos 2, desse relevo, desse lado, e nos últimos, aqui serão os 2 primeiros, então eu vou trabalhar um ponto meio alto em cada ponto até chegar aqui nos 2 últimos pontos desse ponto aqui em relevo, olha só, cheguei aqui nos 2 últimos, tá vendo? Vou pegar aqui o meu porta-alça, e aí eu vou colocar ele para baixo nesse momento para prender. O que é importante? Você se atentar aonde entra o parafuso. Agora ele tem que estar para cima, na sua visão. Porque aí quando você, na verdade agora ele tem que estar, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, para cima na sua visão, porque quando você erguer ele vai ficar para trás. Então deita aqui, olha, laço o fio na agulha, entro no porta-alças, entro nas duas alcinhas do próximo ponto e faço meio ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no porta-alças, entro nas duas alcinhas do próximo ponto e faço ponto meio alto. Olha só. Ficou bem preso, tá? Caso você queira, vamos ver se dá para fazer isso em um terceiro. Laço o fio na agulha, entro no ponto, no porta-alça, desculpa, e faço mais um ponto meio alto, ó, deu. Então, eu vou deixar prendendo aqui nos 3, tá? Agora, então, eu vou trabalhar um ponto meio alto em cada ponto até chegar aqui. E aí, eu vou prender nesse, mas quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui, pessoal, onde eu vou prender o próximo porta-alça. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Então, agora a gente coloca essa parte para baixo e deixa aonde é o parafuso visível, tá? Laço o fio na agulha, entro no porta-alças, vamos no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente e faço o ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro no porta-alças, entro no próximo ponto e faço o ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro no porta-alças, entro no próximo ponto e faço ponto meio alto. Olha só. Os dois, então, ficaram assim. Olha que legal, gente, que fica bem econômico, fica bem seguro, tá, ó.
E agora nós vamos seguir esse mesmo padrão até aqui, olha. Deixa eu tirar essa agulha aqui para vocês visualizarem. Então, você vem aqui fazendo ponto meio alto até chegar aqui, ó. Então, chegou aqui nesse pontinho, que é antes do relevo, um antes e os dois primeiros, você coloca o porta-alça. Segue fazendo ponto meio alto em todos os pontos. E aqui, nos dois últimos e no primeiro aqui, olha, você coloca o outro porta-alça. Então, para não ficar repetitivo, eu vou fazer essa parte aqui e volto com vocês, tá bom? Trabalhei aqui, pessoal, 19 carreiras, então, para aprender agora o nosso porta-alça. Olha só como ficou. Deixa eu passar novamente a altura para vocês, ó. Então, de altura ficou medindo 19 centímetros. Caso você queira a sua bolsa mais alta, você vai precisar seguir trabalhando mais carreiras. Deixa para aprender o porta-alça na última carreira, tá? Aí, ó, você ergue ele assim. Esse daqui tá faltando parafuso, mas daqui a pouco eu coloco. Você junta assim, ó, para ver se tá alinhado, tá? E aqui o meu tá certinho. Olha que perfeição, gente. Agora eu vou fazer o acabamento aqui, a finalização, mas o ponto baixíssimo eu vou fazer depois para prender o zíper, tá? Então, eu vou cortar aqui meu fio, puxo, vou entrar aqui, ó, nessa corrente que nós marcamos, de dentro para fora. Tiro o marcador, pego esse fio e passo por essa corrente. Agora aqui, ó, de onde ela tá saindo, precisa voltar. Então, eu vou entrar nessa alcinha aqui, pego esse fio e passo pra dentro. Aí, tá vendo essa alcinha aqui de baixo, ó? Essa daqui eu entro nela e desço também esse fio. Vou passar esse fio, essa pontinha aqui, por dentro dos pontos. Se você quiser usar uma agulha menor nesse momento, até vai te facilitar, tá? E para finalizar, para arrematar, eu gosto de queimar. Se você gosta de colar ou de costurar, você pode fazer o acabamento como você estiver acostumado e se sentir segura, tá bom? Ó, então, escondi aqui até onde eu queria. Vou cortar um pouquinho mais o excesso do fio. Deixo ele aqui aparente e queimo a ponta. Agora, eu amasso aqui para colar. Ele meio que cola, né? Porque queimou, porque esquentou. Arrumo a minha bolsa. Nossa, eu tô apaixonada já, gente. Olha que linda. Agora, a minha etiqueta. E depois, eu vou fazer a aplicação do forro. Caso você não goste de forro, você não goste de forrar a sua peça, não tem problema. Você pode pular aqui para a parte onde eu ensino a aplicação do zíper, tá? Ó, então, primeiro vou aqui aplicar a etiqueta. Quem acompanha o canal há um tempo sabe que o meu histórico em esquecer de aplicar a etiqueta antes do forro é bem distante, tá? Então, já vou primeiro escolher aqui qual lado eu quero para frente. Ó. Acho que eu vou querer esse aqui. Deixa eu ver de novo. Por mais que são bem parecidos, né? Eu vou querer esse lado aqui pra frente, tá, gente? Vou querer esse lado aqui. E vou colocar aqui aonde eu quero. A altura, mais ou menos, né? Tentar centralizar. Ó, aí saiu aqui as duas garrinhas, tá vendo? Eu venho com a plaquinha e coloco aqui nas garrinhas. E com o auxílio de um alicate, eu fecho
a garrinha na plaquinha. E aqui fora fica assim. Gente, olha o charme. Fala sério, se não dá uma diferença. Agora, eu vou ensinar vocês a medirem aqui, tirar a medida para o forro. E para a aplicação do forro, eu já ensinei a costurar à mão aqui no canal. Na descrição, vou deixar o link da aula onde eu ensino a costurar o forro e a aplicar na bolsa, tá? Mas antes, eu vou ensinar vocês a medirem, porque o modelo que eu ensino é diferente desse. Não me recordo se é o mesmo fundo, acredito que não. Então, primeiro a gente pega ponta com ponta aqui, ó. Coloco aqui na ponta, segura e vamos medir até aqui a outra ponta. Deu 24 centímetros, então eu vou colocar 25 pro tecido, tá? Coloca sempre 1 centímetro a mais, 25. Agora vamos medir aqui, ó. Daqui, leva até lá a base. Aí lá dentro, você passa pro outro lado da base. E aqui em cima também. Deu 45,5. Então, eu vou colocar 47 centímetros. Então, eu vou cortar um tecido de 25 por 47 e vou aplicar na minha bolsa. Feita a aplicação do meu forro, olha só, pessoal, que lindo que fica o acabamento profissional da bolsa. Eu utilizei aqui o tecido Oxford, vou deixar o link para vocês na descrição, tá? Vocês compram 1 metro, gente, nossa, dá para fazer muita bolsa mesmo. Mais de 6 bolsas desse tamanho, por exemplo. Agora, vamos para a aplicação do zíper. Vou pegar aqui meu zíper. Vou posicionar ele aqui onde eu quero. Aí, eu venho com agulhas de crochê e prendo o zíper e a bolsa com a agulha, tá? Isso vai fazer, pessoal, com que na hora que você estiver costurando o seu zíper, ele não saia do lugar, tá? Ó, coloquei aqui as agulhas. Agora, eu vou abrir o meu zíper. Eu vou costurar aquele com agulha de 3 milímetros, tá? Ó. Aí, pego o meu fio, deixo uma ponta sobrando agora no início. E aqui, nós vamos entrar no meio do ponto aqui, meio alto, tá vendo, ó? Deixa eu só ver onde é que tá aqui o furo. Ó, então aqui, ó, tem 2 alcinhas, eu vou entrar aqui no meio. Entro aqui no primeiro furo do zíper. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vamos no próximo ponto. Aumentei aqui a exposição para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Ó, aqui não entrou no meio, deixa eu arrumar aqui de novo. Pronto, agora sim. Vamos no meio do próximo ponto aqui, ó, tá vendo? Tem 1, 2 alcinhas, eu entro no meio e saio aqui entre 2 furos. Então, eu volto no furo anterior, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Vamos no meio do próximo ponto meio alto. Ele sai aqui, ó, entre um furo e outro. Eu vou ir agora no da frente. Trago o fio aqui pra frente e passo dentro dessa alcinha que está na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Vamos aqui no meio do próximo ponto, aqui é um pouquinho mais apertado, tá? Porque tem o porta-alça aqui. E já sai exatamente aqui no mesmo furo.
passo o fio aqui pra frente e passo dentro desta alcinha que está na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto. Saiu aqui no meio, ó, entre um furo e outro. Volto no furo anterior e trabalho ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto. Saiu aqui, ó, no próximo furo e faço ponto baixíssimo. Pode fazer esse ponto baixíssimo apertado, tá, pessoal? Para ficar bem firme. Vamos no próximo ponto, aqui no meio. E ele já sai no mesmo furo que eu trabalhei. E faço ponto baixíssimo. Vamos no meio do próximo ponto. Ele sai entre um furo e outro, tá vendo? Aqui, eu volto no furo que eu já trabalhei e trabalho ponto baixíssimo. Vamos no meio do próximo ponto, ele já sai aqui, ó, no furo do zíper, faço ponto baixíssimo. Vamos no meio do próximo ponto. Ele sai no meio aqui entre um furo e outro, eu volto no furo anterior e faço ponto baixíssimo. E vai arrumando aqui. Então, vamos seguir essa costura até chegar aqui nessa agulha. Cheguei aqui na agulha. Vamos tirar ela. Vamos no meio do próximo ponto. Entro no furo do zíper e faço ponto baixíssimo. Vamos no centro do próximo ponto. Entro no mesmo furo, faço ponto baixíssimo. Vamos no meio do próximo ponto. Tá vendo? Ele saiu aqui, ó, bem próximo do último furo. Então, eu volto no mesmo furo e trabalho ponto baixíssimo. Agora, eu entro no meio do próximo ponto e vocês vão ver que já sai depois do zíper. Então, aqui a gente trabalha ponto baixíssimo, pegando apenas na bolsa, olha. Vamos no meio do próximo ponto. Trabalho ponto baixíssimo, vamos fazer isso até chegar aqui no próximo furo do outro lado do zíper. Antes, você vai arrumar aqui a sua bolsa. Ó, soltou aqui. E você precisa ver quando você fecha onde dá. Essa pontinha tem que encontrar com a outra, ó. Então, vamos fechar aqui brevemente. Deixa eu até pegar essa agulha aqui e colocar no meio do ponto. E eu entro aqui para entender, no primeiro furinho, ó, para entender onde nós temos que começar, tá? Então, eu ainda vou trabalhar aqui por mais um ponto, ponto baixíssimo, somente pegando na bolsa. Vamos ver se o próximo ainda dá para trabalhar, ó. Dá, mas eu acho que fica muito... Não, ainda vou trabalhar sem pegar no zíper. Pronto. Tiro aqui a minha agulha, entro no centro do ponto, entro no furo do zíper, faço ponto baixíssimo. Vamos no centro do próximo ponto. Saiu ainda aqui, ó, dentro do mesmo furo. Faço ponto baixíssimo. Vamos no centro do próximo ponto. Já saiu no próximo furo. Faço ponto baixíssimo. Vamos no centro do próximo ponto. Também saiu aqui, ó, no mesmo furo. Faço ponto baixíssimo. Vamos no centro do próximo ponto, saiu aqui entre um furo e outro, volto no furo anterior e trabalho ponto baixíssimo. Agora aqui nós vamos seguir trabalhando desta forma até costurar todo o zíper, e aqui você vai trabalhar pegando apenas na bolsa, igual fizemos desse lado. Então eu vou finalizar essa parte e já volto com vocês. Costurado, pessoal, todo o meu zíper, olha que bonito que fica essa costura.
Por dentro, olha, o nosso zíper fica assim. Como aqui o fio é bem fininho, eu não quis prender o forro aqui por cima, tá? E não me incomoda esse acabamento. Pra mim ainda tá bonito. Agora, vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui. Entro nessas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Pego esse fio e passo por baixo. Agora, eu vou entrar aqui no último furo aqui, no caso o primeiro, né? Não, vou entrar antes, tá? Tem que ser antes do furo, ó, aqui. Por quê? Porque você precisa sair aqui no meio do último ponto baixíssimo que você fez. Ó, tá vendo? Pego esse fio, passo aqui pra dentro. Aí você vai vir aqui, ó, de baixo, você vai entrar no primeiro furo e vai passar esse fio aqui por baixo. Entra no segundo e puxa esse outro fio aqui. Agora, você vem aqui fora. Peraí. Ó, você tem que entrar antes. Você tem que dar um jeito de sair aqui, ó. Próximo dessa pontinha de fio. Traz aqui pra fora. E a mesma coisa com a outra pontinha de fio. Pronto. Agora, essas duas pontinhas de fio, nós vamos esconder por dentro dos pontos e queimar a ponta para não desmanchar, tá? Queima muito bem, porque esse aqui é do zíper, né? Então tem que ficar bem seguro. Pronto, pessoal. Arrematei aqui. Agora a gente fecha o zíper. Vamos arrumar a bolsa. Olha só, ficou do jeitinho que eu queria. Agora, vamos fazer a alça de mão. Para fazer a alça, pessoal, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, eu pego a ponta do meu fio, passo aqui em volta de um dedo, porque é pequenininho, tá? Então, não precisa ser passar por 2 dedos, pode ser só por um e volta aqui para frente e cruza esse fio, assim, ó. Aí, aqui dentro, nós vamos colocar 5 pontos baixos. Entro aqui, olha, atrás, pego o fio que vem do novelo, passo por baixo dessa alcinha e giro a minha agulha para cima. Fico com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alcinha. Eu já conto a partir desse ponto aqui, tá? Então, agora eu vou fazer aqui mais 4 pontos baixos. Então, eu entro no meu anel mágico, pego o fio que vem do novelo, passo aqui por dentro, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Volto por dentro do anel mágico, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para dentro, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Entro no meu anel mágico, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Então, aqui eu já fiz que ele não tem essas 2 alcinhas, 1, 2, 3, 4, faço mais um ponto baixo. Se você quiser que a sua alça fique mais grossa, você vai trabalhar mais pontos baixos aqui dentro. Se você quiser que ela fique mais fina, você vai diminuir a quantidade. Eu indico que vocês façam pelo menos com 5, tá? Nesse fio de 3 milímetros. Agora, essa pontinha aqui do começo, você puxa. Pode dar uma apertadinha assim, ó, para vocês visualizarem os pontos. Percebam? Deixa eu até pegar uma outra agulha aqui para mostrar para vocês. Percebam, olha, que todos os pontos têm esse gominho aqui, ó. Esse daqui. E embaixo desse gominho sempre tem 2 alcinhas, olha. 1 e 2. Essa primeira e essa segunda.
nós vamos trabalhar pontos baixos pegando apenas na segunda. No próximo ponto, viu esse gominho? Olha embaixo dele, tem a primeira alcinha, e tem a segunda alcinha. A gente entra sempre na segunda. Então, ó, quando você tá aqui com a sua agulha, você olha assim. Aqui está o gominho, a primeira alcinha e a segunda. Entra na segunda. Eu vou até mudar de agulha. Eu vou pegar essa aqui de 3 milímetros para a alça ficar bem estruturada. Entro aqui na segunda alcinha. Pego o fio que vem do novelo, passa por essa alcinha, fica com 2 alças na agulha, faço ponto baixo. No próximo ponto, olha, tem esse gominho aqui, tem a primeira alcinha e tem a segunda. Eu entro na segunda, pego o fio que vem do novelo, passo por essa alcinha e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Achou o gominho? Olha embaixo, tem a primeira alcinha e tem a segunda alcinha. Entrei na segunda, faço ponto baixo. Viro aqui, tem o gominho. Aqui tem a primeira alcinha e do lado tem a segunda. Faço ponto baixo. Aí aqui vocês vão perceber que já fica mais esticado, ó. Porque aqui tem o gominho, tenta sempre se localizar pelo gominho, tá? Achou o gominho? Embaixo tem as 2 alcinhas, essa e essa. Só que tá vendo como agora elas já estão mais separadas, olha? Você tem aqui a primeira alcinha e tem a segunda. Entra na segunda alcinha. Pega o fio que vem do novelo e faz o ponto baixo. Achei aqui o gominho. Ó, aqui está o gominho. Aqui nós temos uma alcinha e essa daqui é a segunda, que já tá mais esticadinha, tá vendo? Entro nela e faço ponto baixo. Vamos no próximo, aqui está o gominho, e tem essa alcinha menor, que é a primeira, e tem a segunda, que é essa que tá mais esticada. Eu entro nela e faço ponto baixo. No próximo ponto, ó, aqui está o gominho, tem a primeira alcinha e tem a segunda, que tá mais esticada. Entro na segunda e faço ponto baixo. Aqui no próximo ponto está o gominho. Aqui está a primeira alcinha e aqui a segunda. Entro na segunda alcinha e faço ponto baixo. Aí aqui também, ó, aqui está o gominho, aqui está a primeira alcinha, aqui a segunda, faço ponto baixo. A partir daqui é só você trabalhar ponto baixo, pegando na segunda alcinha do ponto. Não tem começo e fim de carreira, tanto que essa alça a gente não conta quantas carreiras estamos fazendo. Ó, aqui está o gominho, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o gominho. Aqui embaixo tem a primeira alça. Aqui tem a segunda. Então, eu entro na segunda e faço ponto baixo. Então, essa alça a gente não conta quantas carreiras nós estamos fazendo, tá? Você vai medindo até alcançar o tamanho que você deseja e volta aqui pra gente dar continuidade na nossa alça. Trabalhei aqui a minha alça, pessoal, olha só o resultado. Que linda que fica. No começo, quando você olha, você pensa assim, meu Deus, daqui não vai sair nada. Mas no final, olha que linda que ela fica. Você pode achar difícil no começo, mas com a prática você faz até de olho fechado. Eu acho tão lindo, gente, esse modelo. Parece que fica uma espiral, né? E tinha muito tempo, anos, que eu não fazia essa alça. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer outra versão dessa alça também num fio mais claro, tá? Tudo para facilitar para vocês, mas espero que vocês tentem daí com essa aula. Ó, então, eu fiz a minha alça até ela chegar em 29 centímetros. Deixa eu ver se 29 ou 30, né?
Foi 29 mesmo, 29 centímetros. Agora, vamos cortar aqui o fio. Puxo. E eu entro aqui na alça, ó, no meio. Saio aqui em cima e vou puxando esse fio aqui por dentro da alça para esconder ele. Daí a gente queima a pontinha dele. Eu vou até voltar ele por aqui, ó, pegando por outro lado. Porque daí essa parte que vai entrar no porta-alças, não tem problema se ficar aparecendo o queimadinho, né? Então, eu venho aqui, vou cortar um pouquinho ainda mais o excesso. Puxo um pouquinho aqui. E queima a ponta. Cuidado para não se queimar. E amassa. Pronto, agora repete a mesma coisa com essa pontinha aqui de fio. Vai escondendo por dentro dos pontos e faz outra alça igual a essa pra gente aplicar no porta-alças, tá bom? Alças prontas. Agora vamos aplicar no nosso porta-alça. Dá uma apertadinha aqui, ó, na pontinha. Vou tirar aqui um dos parafusos. Eu utilizo chave Allen de 1,5 mm, tá? Vou ver se eu acho na Shopee para deixar o link para vocês na descrição. Eu tive que aqui comprar aquele conjunto de várias chaves assim, e utilizar só a menor, infelizmente. Aí aqui, pessoal, vamos colocar aqui na ponta e com o auxílio de uma tesoura, nós vamos empurrando aqui o crochê para dentro o máximo que a gente conseguir, tá? Deita aqui a bolsa e vai colocando aqui pra dentro, principalmente essa parte aqui que nós queimamos, tá? O máximo que vocês conseguirem. Pronto. Agora, com a chave Allen, eu venho fechando esse parafuso. Se você quiser, você pode pôr um pouco de cola dentro do porta-alça, não coloca muito, tá? Coloca um pouquinho antes de começar a parafusar. Aí que você precisa colocar todo o parafuso. Ó, pode puxar que não sai, tá? Agora eu vou repetir a mesma coisa desse lado e com a outra alça. Apliquei a alça, pessoal. Olha só que perfeita que ficou essa junção do ponto da bolsa com essa alça. Eu fiquei apaixonada. Já me contem se vocês gostaram. Pode perceber que ela não ficou tão longa. Primeiro, porque o crochê ele cede um pouco. Essa alça cede bem menos do que as outras que eu costumo fazer. Porém, eu acho que nunca é bom você fazer uma alça grande sabendo que ela pode dar uma cedida, tá bom? E esse aqui é o resultado final da nossa bolsa Eduarda, gente. Me contem aqui, vocês gostaram? Porque eu fiquei apaixonada nesse resultado. Eu achei que ficou uma bolsa muito elegante, com um tamanho interno maravilhoso, chique para o dia a dia, então você consegue utilizar ela em diversas ocasiões. E eu vou aproveitar e vou passar as medidas finais para vocês, mas já me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu confesso que essa bolsa superou as minhas expectativas, viu? Vamos pegar aqui as medidas finais. De comprimento, ficou medindo 23 centímetros. Para fazer maior de comprimento, você vai precisar utilizar um fundo maior, tá bom?
De largura ficou medindo 10 centímetros. Para ficar maior de largura somente com outro fundo também. Ou você vai ter que fazer o seu fundo de crochê. E de altura ficou medindo 18,5. Para fazer maior de altura é só trabalhar mais carreiras, tá bom? Pessoal, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixa de me contar aqui nos comentários. Eu, mais uma vez quero agradecer por todo o carinho que vocês estão tendo comigo aqui no canal, pelo engajamento. Vocês têm comentado, curtido bastante, as aulas têm sido entregues e isso tem me animado bastante. Não é à toa que hoje eu trouxe uma bolsa super trabalhada aqui para vocês e eu pretendo continuar para agradecer esse carinho que vocês têm tido comigo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.